Boa tarde, alunos. Hoje a minha palestra vai ser sobre a inserção da informática na educação, desafios e possibilidades para a prática docente. Ao longo dessa fala, eu vou abordar os seguintes assuntos: a inserção da informática na educação, as modalidades de aplicação na educação, da informática na educação, exemplos de uso da informática na educação, tecnologias da educação à distância como apoio às atividades presenciais, as tecnologias digitais assistivas, o que é uma tecnologia assistiva, o que seriam as tecnologias digitais assistivas e toda a questão do processo de inclusão de alunos com deficiência nas turmas regulares. Também vou abordar limites no uso das tecnologias da informação e comunicação na educação. Tudo aquilo que é em excesso também é prejudicial. E as reflexões finais. Inserção da informática na educação. Por que inserir a informática na educação? Por que inserir a informática no processo educativo? Por que instalar computadores, comprar computadores, instalar internet, tablets nas escolas? Primeira resposta é a seguinte: a informática está intimamente inserida na sociedade moderna, alterando as formas de comunicação entre as pessoas e de aquisição e socialização do conhecimento, implicando em transformações que vão desde o mercado de trabalho e de consumo até as relações afetivas. Hoje nós nos relacionamos, conversamos, temos amizades pela internet, pelas redes sociais, temos relacionamentos afetivos, amorosos através das redes sociais, compramos, vendemos, trocamos informações, adquirimos informações, nós temos acesso a uma quantidade de informações da nossa casa, a partir do nosso computador, desde que ele esteja conectado à internet, que nenhuma outra geração teve oportunidade. Então isso altera a forma como nós nos relacionamos com as demais pessoas e com o mundo de uma forma muito significativa. Então a informática está na nossa vida, está na nossa sociedade, portanto ela deve estar também na nossa escola, pois a escola faz parte da sociedade. Segunda questão, a segunda resposta é porque a escola possui uma necessidade latente: conseguir que todos os alunos atinjam um nível de aprendizagem significativo, ou seja, atingir o maior número possível de pessoas, conseguir com que o maior número possível, ou na verdade a meta é que todos aprendam, independente das limitações cognitivas, físicas, intelectuais que possam ter. Isso, pois eu vou abordar com maior profundidade na questão das tecnologias digitais assistivas. Uma outra questão que surge quando nós estamos trabalhando com a questão da informática na educação é como a informática pode ser utilizada dentro das escolas. Em relação a essa questão, surge algumas modalidades que nós podemos aplicar a informática na educação. Então nós temos aqui apresentado, como uma primeira aplicação da informática, utilizá-la como uma ferramenta de modernização da gestão administrativa e pedagógica das escolas. Que sentido seria essa aplicação da informática? Seria para otimizar, substituir atividades que hoje são feitas de forma manual pelos funcionários, especialmente do setor administrativo, informatizar, automatizar estes processos. Também está dentro desse aspecto, desse foco, a questão de reduzir o tempo que o professor utiliza da sua carga horária para atividades que não são atividades fins do processo educativo.
São atividades preenchendo formulários, preenchendo diário de classe, registro de conteúdo, ou seja, dar ferramentas para que os professores continuem fazendo esses processos que são importantes, são necessários, né, são exigidos pela legislação, mas de uma forma mais ágil, né, de forma que possam comprometer uma carga horária menor, né, com essas atividades, ou seja, possibilitando, liberando mais tempo para as atividades fins, que são as atividades pedagógicas, planejamento, avaliação e intervenção pedagógica com os alunos. Ainda em relação ao aspecto administrativo do uso da informática, né, nós temos que procurar, né, dentro da gestão, especialmente das escolas públicas, a questão da eficiência, né, as demandas por recursos dentro da educação são muito grandes. Então, nós temos a questão salarial dos professores, temos a questão da estrutura física das escolas, que precisa ser qualificada. Temos a questão da ampliação de vagas da educação infantil, especialmente do ensino médio e do ensino superior, e ampliação também da escola turno integral. Diante de todas essas demandas, né, vai ser necessário racionalizar, reduzir os gastos, né, com a estrutura administrativa, burocrática da uma das formas é automatizando e informatizando os processos, assim como as empresas têm feito. Outra modalidade de aplicação da informática na educação é como uma ferramenta para o professor, uma ferramenta para que ele elabore os seus planejamentos, faça as suas pesquisas, né, os seus planos de aula, os seus planos de trabalho, né, e aí nós temos vai desde o Word, do PowerPoint, como exemplos, até o uso de outras ferramentas, como ferramentas colaborativas hoje mais, né, para que possa fazer diálogo com outros colegas, né, para construir um planejamento mais colaborativo. Né. E entre as ferramentas a gente tem, por exemplo, o ViewWorks, que nós estamos utilizando dentro do PIBIT, da web. Há outras ferramentas também, o próprio Moodle, blogs, Google Drive, são alguns exemplos de ferramentas, né, que pode construir textos, pode construir portfólios de forma colaborativa. Terceiro, este é o objetivo, utilizar a informática na educação e todo o potencial que ela tem, né, de transformar um recurso didático transformador nas práticas pedagógicas dos professores, no auxílio desse processo de transformação, é utilizar a informática exatamente como um recurso didático, inserindo-se dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? E aí isso vai ser feito dentro, né, vai ser planejado pelos professores das áreas, dos níveis de ensino. Tá? E aí as aplicações são muitas. Tá? Coloquei aqui algumas figuras. Tá? Seria, por exemplo, o software HQ para construir histórias em quadrinhos, né, dentro do computador. Né? Existe até a possibilidade de publicar numa página na internet, no blog. Ou seria uma forma de produzir texto utilizando os recursos da informática. Na outra figura aparece a simulação de um circuito elétrico. Então seria um exemplo do ensino de física a partir da simulação de uma situação real dentro do computador, na tela do computador. A outra figura refere-se ao Linux educacional, que é um sistema operacional, né, desenvolvido pelo Ministério da Educação, que tem uma série de ferramentas, né, que voltado a um sistema educacional, um sistema operacional voltado para a educação, para o uso nas escolas. Aqui algumas questões que devem servir de alerta para os
professores, né? Eu coloco aqui, ó, a opção pelo ensino com o computador não significa que se deve criar cursinhos nas escolas para ensinar a utilizar um editor de texto, uma planilha eletrônica ou outros aplicativos que encontramos nos pacotes de softwares para escritório. Não exclui essa possibilidade, mas não deve ser em momento algum a finalidade. Tá? Isso ocorreu especialmente no início, né, da instalação dos laboratórios nas escolas, em que as escolas organizavam cursinhos realmente, para ensinar o aluno a usar o Word, a usar o PowerPoint, a usar o Excel, e se limitava a isso. Tá? Isso pode continuar existindo, não há nenhum problema, auxilia, mas não é isso que é utilizar a informática dentro do processo pedagógico. Tá? Se for um curso técnico, é claro, de secretariado, até vai estar inserido, inserido dentro das rotinas de secretaria. Mas para alunos do ensino fundamental não faz muito sentido ensinar a redigir um ofício, um memorando no Word. Uma outra questão, né? A informática deverá ser utilizada com a finalidade de ampliar a interação dos alunos com o conhecimento, contribuindo para a autonomia dos mesmos no processo de construção do seu conhecimento. Nós temos um recurso didático muito rico, né, com muitas possibilidades e dá para dizer praticamente possibilidades infinitas, né, vai depender muito da criatividade do professor, não só da construção do software, de quem pensou o software, mas também da criatividade do professor, e que amplia muito a possibilidade das contribuições. No entanto, isso precisa estar a serviço de uma construção de conhecimento, né, que vise ampliar a interação dos alunos com o conhecimento, entre os alunos, que possa dar um protagonismo maior para o aluno e uma autonomia para que ele possa aprender. Uma questão aqui, né, apresentada pelo professor Marcelo Borba, né, que é um pesquisador já há algum tempo, né, da utilização da informática na educação, especialmente no ensino da matemática. Então ele coloca aqui, ó, possibilidade de construir mudanças pedagógicas. Então, a partir da informática nós podemos ampliar as ações visando uma prática pedagógica que possibilite, né, problemas abertos, que explore a criatividade dos alunos, né, que trabalhe realmente a construção de conceitos e não apenas a mecanização de processos, né. Este é um ponto chave. Nós não podemos usar o computador, a informática, para realizar processos mecânicos, porque senão realmente, se meu trabalho, o meu ensino, minha intervenção pedagógica resume-se a ensinar os alunos a decorar algoritmos, mecanismos, né, de forma mecânica, se eu inserir a informática, realmente não vai haver nada para o aluno fazer. Coloco aqui como exemplo a questão da calculadora. Se eu simplesmente ensino mecanicamente o aluno a fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, se eu colocar a calculadora na mão dele, pronto, termina o trabalho, né? Aquele exercício muito comum, ainda, né, do Arme Fetui, por exemplo, se der uma calculadora para o aluno, está resolvido o exercício. A única coisa a fazer é aplicar o algoritmo, e isso a calculadora faz em milésimos de segundo. Tá? Então, a proposta é fazer o aluno pensar, e a informática ajuda no processo em que ela realmente facilita e resume, né, em termos de tempo, né, a questão desses processos mecânicos, até que eu chamo de braçais, que o aluno tem que realizar. Aqui tem uma citação que resume essa questão, né? Entendemos que uma nova mídia,
como a informática, abre possibilidades de mudanças dentro do próprio conhecimento e que é possível haver uma ressonância entre uma dada pedagogia, uma mídia e uma visão de conhecimento. Seguindo como exemplos, como utilizar na prática a informática dentro do processo de ensino-aprendizagem. Como usar a informática como recurso didático. Então, eu coloco aqui a seguinte pergunta: como ensinar matemática usando a informática? Essa pergunta ela só pode ser respondida com uma exatidão maior por professores que sejam da área. Eu vou citar, por exemplo, um exemplo de como eu faço a questão do ensino das frações, por exemplo. Como inserir a informática dentro do processo de construção do conceito de frações, dentro da matemática, que é a minha área de graduação. Sou licenciado em matemática. Então aqui eu tenho, digamos, o fluxo daquilo que eu considero que seja o caminho mais adequado para o aluno construir o conceito de fração. E frações é um conteúdo, os números decimais, as frações, são conteúdos que os professores, que os pedagogos, que são habilitados a trabalhar com anos iniciais do ensino fundamental, devem ensinar no quarto e quinto ano do ensino fundamental. Então, qual seria o procedimento mais adequado para introduzir, para construir este conceito com os alunos, que são crianças nessa faixa etária? Começaria com o material concreto, o estímulo, especialmente para alunos nessa faixa etária, deve começar com material concreto. Então, eu coloco aqui uma figura de uma pizza, que pode começar, pode ser uma atividade que comece na cozinha da escola, fatiando, cortando em frações uma pizza, ou até mesmo, se o professor quiser ampliar, pode construir a própria pizza com os alunos, pode fazer a pizza com os alunos e depois cortar, fracionar a pizza e começar por ali a sua aula de matemática. Num segundo momento, nós iríamos para o laboratório de informática e iríamos simular lá dentro, utilizando softwares, e tem vários softwares que trabalham as frações. Este que eu coloco ali é um software online. Então, iria lá para dentro do laboratório de informática e simular aquilo que nós construímos no concreto. Porque o aluno precisa de vivenciar várias situações para construir esse conceito, por exemplo, de frações, que não é um conceito simples. Ele é um conceito que precisa ser muito bem trabalhado com os alunos. E se não for trabalhado no momento certo, o aluno chega, como muitos chegam à universidade, ao ensino superior, sem ter realmente a noção, o conceito realmente de fração. E cito exemplos, por exemplo, nas minhas aulas de matemática na graduação. Na primeira aula eu pergunto: bom, e agora vamos traçar nesse gráfico um quarto, um oitavo. E aí para muitos alunos isso é um drama. Localizar em um gráfico, na reta real, um quarto, um oitavo. E isso vem de lacunas lá do ensino fundamental. Então, no laboratório de informática, nós vamos simular aquelas situações de partir uma pizza, de partir algo, um disco, aquilo que a gente fez no concreto. É uma situação diferente, porque lá na informática, além de nós podermos repetir inúmeras vezes, aquilo que no concreto não daria, não dá para fazer pizza toda semana com os alunos, até por uma questão financeira e de tempo. Lá nós conseguimos simular muitas vezes aquela situação e já introduzindo uma outra questão, que é a representação simbólica, abstrata da fração, que é aonde nós desejamos que o aluno chegue, que é a representação, que é o conhecimento abstrato, 1/4, 1 traço e o 4.
ter este significado, né? Esse seria, digamos assim, o final deste fluxo aqui, né? E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, né? Nós não estamos substituindo as outras formas, os outros recursos didáticos. Nós estamos introduzindo a informática dentro deste processo. Não é o professor deixar de trabalhar com material concreto e agora vai usar a informática. Não. É acrescentar. Acrescentar por quê? Especialmente trabalhar só de forma abstrata no quadro 1/4 e querer que o aluno, especialmente no quarto, quinto ano, consiga compreender esse conceito, não dá. Precisa vivenciar várias situações. E a informática é uma delas. Pode acrescentar bastante nesse processo ali de ser uma ponte entre o concreto e o abstrato. Bom, e agora? Agora eu deixo a pergunta para vocês. Tá? E como ensinar português, ciências, dança, música, teatro, artes, enfim, qualquer conhecimento usando a informática? Tá? A pessoa mais habilitada para responder isso é o professor dessas áreas. Não o professor Fabrício, pesquisador das tecnologias em educação, ou qualquer outro. É o professor que trabalha com esse conhecimento é que vai ter que construir, a partir da sua prática, né, formas, estratégias de inserir a informática dentro daquele processo de construção do conhecimento que ele faz. É claro que qual é o papel da formação? Tanto a formação inicial quanto a formação quanto a formação continuada de professores é mostrar ferramentas, mostrar possibilidades, dar exemplos, motivar, né, para que o professor dentro da sua área, né, conheça as ferramentas, as possibilidades, adapte para a sua necessidade. Uma pergunta, bom, agora que nós já sabemos aonde que a informática pode auxiliar na educação, nas escolas, né, onde aplicá-la e a forma que seria, digamos assim, a correta de fazer dentro desse processo. Agora, o que precisamos para inserir a informática na nossa prática docente? O que nós precisamos? Duas coisas apenas, e bastante óbvias, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito e reforçado. Estrutura física e equipamentos, tá? Então tem que ter um laboratório de informática, ele tem que ter equipamentos em condições de serem utilizados, não precisam ser os mais modernos, os mais caros, mas precisam funcionar, tá? E hoje eu diria que precisa ter um acesso à internet pelo menos de qualidade razoável, tá? E nesse sentido da questão da estrutura física a gente tem avançado. Talvez tenhamos avançado mais na questão da estrutura física e de equipamentos nas escolas públicas do que até na segunda questão, que eu vou abordar em seguida. Ainda em relação à estrutura física e os equipamentos, recentemente eu li a notícia de que a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul vai fazer concurso para técnico em informática, tá? Que é uma das reivindicações que eu ouço dos professores, dos diretores de escola, nessa questão. Olha, a gente não tem um profissional para ficar responsável pelo laboratório de informática, isso causa uma série de transtornos. O cabo de rede que estraga, um mouse que dá defeito, um aluno que deixa cair um teclado e estraga. Então, pequenas coisas, tá, que realmente atrapalham o trabalho do professor, especialmente porque o professor vai levar os alunos no seu horário de aula, né? E a falta de um profissional para cuidar dessas pequenas questões e para auxiliar o professor quando ele estiver lá com os alunos e tiver algum problema dessa natureza, né? Substituir um cabo, substituir um teclado, um mouse e fazer também a instalação dos softwares, né? Isso é outra demanda também. O professor conhece um software interessante lá
na UERGS, e aí quem está lá no laboratório de informática, mas não tem quem faça, né? Muitas vezes eu faço lá para algumas escolas em Cruz Alta, alguns professores, ou então encaminho instruções para que o profissional, que hoje é terceirizado, e é um profissional para toda a coordenadoria de educação, então ele visita uma vez, melhor das hipóteses, uma vez por mês as escolas, né? Então, mas parece que a médio prazo vai haver solução para este problema, tá? E ressalto aqui a questão, faz muito bem a Secretaria Estadual de Educação em contratar um técnico de informática e não um professor, tá? Porque esse técnico de informática não vai dar aula para os alunos. Quem vai dar aula para os alunos no laboratório de informática é o professor, titular da disciplina de matemática, de física, professor titular da turma dos anos iniciais. Ele vai apenas auxiliar nas questões técnicas. Tá? E o segundo ponto é a formação inicial e continuada para os professores. Tá? Esta é uma questão que nós estamos evoluindo, mas temos que evoluir mais, né? Que é a formação nos cursos de licenciatura e a formação continuada para os professores que já estão atuando nas escolas. Tá? E aí são uma série de questões que nós temos que abordar nessa questão da formação docente, né, para o uso das tecnologias educacionais. Primeiro nós temos, especialmente os professores que já atuam há algum tempo nas escolas, que são professores que, digamos assim, não nasceram nesta era digital, eles têm algumas reações. Alguns, né, são bastante céticos, né, pelo contrário, tem uma atitude de resistência. Não, usar a calculadora, pronto, os alunos não vão aprender mais nada, né? Se usar a informática, ele vai só fazer o copia-cola, né? Outros dizem, pô, mas a escola não tem estrutura física nenhuma, né? Como vamos inserir lousa digital, computadores, tablets? Isso está fora da nossa realidade. Não é bem assim, né? Não é isso que nós estamos observando. E no oposto, né, contra outros que acham que a informática vai ser a salvação da educação brasileira, especialmente alguns especialistas, às vezes, quando a imprensa noticia algum caso, especialmente de violência na escola, ele diz: o problema é que a escola está atrasada, não usa as novas tecnologias, os professores não usam a informática nas suas aulas, os computadores, os tablets. Essa visão também ela é um pouco ingênua, né? Acreditar que problemas de estrutura familiar, de violência da nossa sociedade vão ser resolvidos apenas com a inserção de um outro recurso didático que pode tornar as aulas mais dinâmicas, pode ampliar a interação do aluno com o conhecimento, tudo, mas não acredito que problemas que têm uma outra origem vão ser resolvidos com a informática. A informática vai auxiliar a ampliar a aprendizagem dos alunos. Agora, se o aluno não quer aprender, né, e a origem desse não querer ela é diversa, né, muitas vezes é questão de estrutura familiar, isso não vai ser resolvido. Tá? Talvez atenuado um pouco, mas resolver não. Eu coloco aqui realmente uma outra questão, né, que é apresentada pelos professores é que os alunos têm conhecimento maior em informática do que os professores. Isso é uma verdade, né? A maioria dos alunos hoje, mesmo de classe média baixa e classe D, tem acesso de uma forma ou de outra à informática, no amigo, no vizinho, né, a videogame, o computador. Então, de maneira geral, os alunos têm maior conhecimento em informática do que os professores. Isso é a regra, isso é observado
em todos os locais. Mas isso não é o problema, isso é a solução. Porque tu imagina se o professor de matemática já tem esse grande desafio de ensinar frações para os alunos, tivesse além de ter que ensinar frações, tivesse que ensinar o aluno a usar o mouse, a ligar o computador, a usar o teclado, quando ele fosse dar a sua aula de frações no laboratório de informática. Então isso ajuda e não atrapalha. Tá? Isso é um mito, né? Na verdade, isso não é um problema, isso é a solução. Né? Isso ajuda na solução. E essa questão da formação docente, né? Ela é um ponto central nesse processo de inserção da informática na educação. E por onde começar a formação docente em tecnologias educacionais? É uma outra pergunta que se apresenta. Eu apontaria alguns pontos, tá, da minha experiência. Tenho trabalhado aí com oficinas e com cursos de extensão na área desde 2004, 2005. Dentro da UERGS tenho trabalhado com um curso de alfabetização digital de professores lá em Cruz Alta. Nós estamos com o curso na sua terceira edição, agora em 2014. Fizemos a primeira edição em 2012, ano passado a segunda edição e este ano a terceira edição. E dentro desse forma assim que a questão da formação docente, né, ela passa pela motivação dos professores, né, mostrando, né, os benefícios do uso da informática como recurso didático. E segundo ponto, começar pelo início. Tá? Um professor que não tem conhecimento em informática precisa, no primeiro momento, né, ter a segurança, passar por um processo realmente de alfabetização digital, né? Aprender, né, o mínimo sobre informática, sobre o uso do computador, do sistema operacional, do Word, do PowerPoint, para que ele comece a ter segurança, né, para avançar, né, conhecer softwares dentro da sua área de conhecimento e utilizar esse software dentro do processo de ensino. Que é o terceiro ponto ali, né? Mostrar o vasto leque de atividades, softwares e possibilidades de adaptações que temos à disposição nas diferentes áreas do conhecimento, né? De forma, né, que o professor depois, gradativamente, possa ir avançando, né, dentro desse processo. Ainda sobre a questão da alfabetização digital do professor, as autoras Marisa Sampaio e Lígia Leite destacam que entende-se a alfabetização tecnológica do professor como um conceito que envolve o domínio contínuo e crescente das tecnologias que estão na escola e na sociedade, mediante o relacionamento crítico com elas. Este domínio se traduz em uma percepção global do papel das tecnologias na organização do mundo atual e na capacidade do professor em lidar com as diversas tecnologias, interpretando sua linguagem e criando novas formas de expressão, além de distinguir como, quando e por que são importantes e devem ser utilizadas no processo educativo. Chamo a atenção aqui essa fala das autoras, ela resume muito bem todo o processo, né? Especialmente ali no final, onde que fala que o professor é a pessoa indicada, é a pessoa que deve fazer essa questão, saber o momento, onde e quando eu vou utilizar este software, esse recurso, né, a internet, o blog, dentro da minha intervenção pedagógica, dentro do meu trabalho, com este conhecimento, com este conceito. Então, isto é o professor que tem que construir. Tá? Isso não pode vir do especialista em informática e educação, isso não pode vir
da coordenação pedagógica das escolas. Isso não pode vir como uma receita de bolo. Isso o professor é que tem que construir, tem que adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus alunos, com a sua realidade, com o seu momento. E por isso que precisa ter uma construção, mostrar as ferramentas que existem, precisa motivar, precisa dar uma formação mínima para o professor, para que ele consiga fazer isso. Porque sem uma base, ele não vai conseguir atingir esse nível, ao ponto de conseguir distinguir um momento, saber um momento adequado de utilizar esta ou aquela ferramenta. Outro ponto a ser abordado é a questão das tecnologias da educação à distância como apoio às atividades presenciais. Essa é uma questão que cada vez mais entra dentro da... Quando se fala em informática na educação, é um tema que tem aparecido. Bom, fazer esse diálogo entre a educação à distância, que na verdade é uma educação semipresencial, porque tem momentos presenciais também, com a educação presencial. E cada vez mais, em todos os níveis do ensino, a educação presencial vai dialogar com a educação à distância, vai abrir mão, vai utilizar as ferramentas utilizadas na educação à distância, para ampliar os momentos, ampliar as possibilidades e aquele trabalho que é feito nos momentos presenciais. Isso independente do nível de ensino. E hoje já há vários exemplos, já, tanto em escolas públicas quanto privadas. E, por exemplo, desenvolvimento de atividades extra-classe, tema de casa para os alunos da educação presencial, um exemplo que as ferramentas da educação à distância podem ser utilizadas. Então aqui eu tenho duas figuras, eu trago um menino ali fazendo o seu tema de casa, tradicional, no papel, e do lado eu trago uma figura de um software, o Hot Potatoes, que é um software bastante utilizado e bastante compatível com sites, com blogs, com o Moodle. Tu pode construir lá uma série de exercícios, série de tipos de exercícios, como de completar, de múltipla escolha, palavras cruzadas, enfim, várias modalidades de exercícios, que muitas escolas utilizam, inclusive escolas públicas, Temos uma escola em Cruz Alta, a Escola Gabriel Miranda, que é nossa parceira aqui no PIBID, que é uma das escolas que alguns professores têm atividades no site da escola construído com este software ou com outros. São atividades aí para os alunos fazer como apoio à atividade presencial. É um tema de casa virtual. E nós temos que pensar o seguinte: cada vez mais as novas gerações, elas querem algo virtual, na web. Isso faz parte, grande parte do tempo em que essas crianças estão em casa, elas estão fazendo atividades, ou estão no Facebook, ou estão jogando de forma online, e elas vão querer fazer o tema de casa também. Como eu digo, em relação ao comércio, por exemplo, comércio presencial, ele tende a ser cada vez menor. Isso é uma questão da mudança dos hábitos da sociedade. A geração que está vindo aí não vai comprar eletrodoméstico na loja lá. Não vai sair de casa, ter dificuldade para estacionar, porque até nas médias cidades hoje tu tem dificuldade para estacionar no centro da cidade. Ele vai comprar online. Ele vai comprar na loja virtual, que tem o mesmo produto mais barato e que ele vai receber em casa. E ainda vai poder parcelar ainda em mais vezes. Uma série de facilidades que as lojas estão oferecendo. Então, isso é um dos reflexos, por exemplo, no comércio. E isso vai ter reflexos também na educação. E uma outra questão aí que envolve especificamente a formação de professores, tanto no
no âmbito de extensão de formação continuada, quanto graduação e pós-graduação à distância. E aí eu cito os projetos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, tanto as licenciaturas e especializações, né, que são mais comuns, e uma série de universidades que já oferecem, quanto os programas que foram pioneiros, né, os programas de mestrados profissionalizantes, que foram os primeiros semipresenciais, né, o Profimat, que é o mestrado profissionalizante em ensino da matemática, voltado para professores da rede pública, né, professores de matemática da rede pública. Ele é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Matemática, entre o MEC, a CAPES e o Sistema da Universidade Aberta do Brasil. Ele já tem mais ou menos 10 anos, né? Foi o primeiro. Depois dele vieram o Profiletras e outras já, biologia, ciências naturais, história, né? Então nasceram a partir disso, né? O pioneiro foi de matemática, como eu disse no início, né? Uma das áreas do conhecimento que mais tem, talvez, acho que não uma das que mais tem, mas a que mais tem recursos informatizados desenvolvidos, softwares, é a matemática. Apesar de que há muita resistência, é uma contradição, né? É a disciplina, a área do conhecimento que tem o maior número de ferramentas, foi a pioneira no Brasil, no mestrado profissionalizante semipresencial. Tem o professor Marcelo Borba, por exemplo, que é um dos pioneiros e um grande pesquisador na área, porém há também resistência, uma das áreas onde há maior resistência, né, em aceitar o uso da informática e aceitar o ensino à distância, por muitos conceituados professores, né, existe essa resistência, tá? E eu costumo dizer que quando se fala em algum lugar, né, em criar um curso à distância, vamos criar uma graduação à distância. Os primeiros cursos que são pensados são os cursos, digamos assim, mais teóricos. Pedagogia, por exemplo. Matemática vem sempre aquele estigma, né? É muito difícil. Já é muito difícil presencial, imagina a distância. Mas aí eu coloco, bom, mas é justamente a matemática que existe o maior número de recursos informatizados que podem ser com facilidade usados à distância. É uma questão que tem que ser pensada. Tecnologias assistivas. O que são as tecnologias assistivas? Primeira questão que nós temos que abordar. Tem uma definição aqui do professor Galvão, Teófilo Galvão, que é a seguinte, inclusive uma definição adotada pelo comitê técnico que trata das tecnologias assistivas, né, que tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. A questão da palavra assistiva seria auxílio. Qualquer tecnologia, e quando eu me refiro simplesmente ao termo tecnologia assistiva, é qualquer tipo de tecnologia, que muitas vezes pode ser uma tecnologia simples, uma adaptação para um mouse, para um teclado, para uma pessoa que tem uma deficiência em uma mão, por exemplo, é uma tecnologia assistiva, uma tecnologia de auxílio para que essa pessoa possa utilizar o computador e possa ampliar a sua inserção, a sua inclusão dentro seja do processo de ensino ou da própria sociedade. Tecnologias digitais assistivas, bom, complementando, seria o que? A questão da palavra digital, seria qualquer
Software que possa ser utilizado para permitir ou ampliar o acesso às tecnologias da informação e comunicação por parte das pessoas com deficiência. Então, normalmente quando a gente pensa na questão da acessibilidade, nós estamos pensando na calçada, na entrada, na escada, né, na questão do cadeirante. Tá? Mas esse tipo de deficiência talvez seja o tipo de deficiência mais fácil para ser resolvido, para incluir ele na sociedade. É uma questão apenas financeira, né? Tu adaptar os prédios. É basicamente hoje uma questão financeira, né? Tu tendo dinheiro, né, engenheiros, arquitetos encontram soluções, né? Ou então, se naquele prédio onde que está o determinado órgão e tal não tem solução, não tem como modificar para tornar acessível, constrói-se em outro lugar. Pode não ser barato, mas a solução é meramente financeira. Para outras deficiências, a questão não é apenas financeira, né? Existem outras coisas. Deficiente visual, por exemplo, não é apenas uma questão de dinheiro. Inclusive, por exemplo, questão de softwares, né, que permitem acessibilidade a deficientes visuais. A maioria desses softwares, e os melhores inclusive, são gratuitos. Então não é esse o problema, a aquisição de software, né? A gente vai ver em seguida que as questões que são colocadas são outras, né? Então, né, seguindo nessa questão, por exemplo, deficiente visual, como as tecnologias digitais podem auxiliar, né, podem promover a inclusão destes alunos. Então, primeiro ponto, através da adaptação de materiais didáticos, né, e podem ser materiais didáticos que já existem hoje. Tá? Eu coloquei aqui nas figuras, tá? Tem dois softwares, dois projetos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o MEC, né? Primeiro, software ali, o DOSVox, que é um sistema operacional que tem uma série de funções para os deficientes visuais. Já é um software que já tem algum tempo, está na versão hoje 4.5. Ele permite que o aluno com deficiência visual tenha autonomia, né? Ele consegue ligar e desligar o computador sem auxílio de uma pessoa que tenha visão. Lá dentro ele permite a leitura de textos, a criação de textos, né, a digitação. Tem calculadora, por exemplo, né, acessível, né. Tem inclusive jogos, né, possibilidade de acesso à internet, se bem que hoje é uma ferramenta já outras melhores, né. E do lado ali eu tenho um outro projeto, né, também da parceria MEC e Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Mac Daisy, tá? Que é um leitor, tá? Um leitor de textos, né, que converte o texto, né, para áudio, né? E esse software tem uma série de recursos que o DOSVox, que o leitor de texto DOSVox, por exemplo, não tem. Entre eles a possibilidade de tu ir avançando por parágrafos, por páginas, por capítulos, né, de livros. Tem a possibilidade também de fazer a descrição de figuras. Estou mostrando ali uma tela que tem um livro, um dos livros que tem disponível inclusive para serem baixados na internet, que é o livro do a história do Chapeuzinho Vermelho. E o que acontece? O livro faz a leitura da descrição das figuras. É claro que, como eu coloco ali, adaptação de materiais didáticos, essa descrição da figura tem que ser inserida dentro da história, né? Porque normalmente o livro não traz descrição das figuras que ele apresenta, né? Traz apenas a história, a narração da história. E uma outra questão importante no caso do Mac Daisy é que existe um aplicativo, uma extensão que nós conseguimos instalar no Word e que com apenas um clique o professor, qualquer pessoa, né, consegue transformar um material que está lá em forma de texto, de figuras, né, no Word para o formato do Mac Daisy. Ou seja, o professor que prepara a sua aula no Word
tiver um aluno deficiente visual, com um clique ele vai conseguir adaptar esse material de forma que o aluno deficiente visual possa acessá-lo. Tá? Claro que a descrição das figuras o professor vai ter que fazer, normalmente não faz, então essa é uma das questões que tem que adaptar. Tem alguns outros sinais de pontuação que ainda o software não lê da forma como nós interpretamos, mas são pequenas coisas, né, que o professor adapta sem dificuldade. E porque hoje o material em braille, né, especialmente quando no momento que o aluno começa a evoluir, séries finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, imagina só um livro, em braille vai ocupar uma estante inteira, com 4 ou 5 livros, vai ocupar uma estante inteira da biblioteca, né, se nós formos imprimir em braille os livros, né, o que é totalmente inviável. Inclusive, segundo o site do MEC, todos os livros didáticos, as editoras têm a responsabilidade de fornecer nesse formato do MacDaisy, que seja possível de ler através do MacDaisy. Basta que a escola faça uma solicitação ao Ministério da Educação ou às editoras, informando, né, os dados da escola, do aluno que vai ser beneficiado e do professor responsável. Daí deve-se mandar o livro. Tá? Não sei se isso está acontecendo, mas é o que está no site do MEC. Outra forma, né, de promover a acessibilidade através das tecnologias digitais é fazendo a tradução, né, a tradução da tela do computador. E aí eu trago a figura de dois softwares. O primeiro, que é um tradutor para a língua de sinais brasileira, Libras. Ele é um projeto da USP de São Paulo, um projeto que ainda está em desenvolvimento. No software ainda tem alguns problemas, às vezes ele funciona, às vezes não, mas ele tem um futuro bastante promissor. E a proposta é traduzir do português para a língua de sinais, de forma que o professor possa digitar lá o seu material, né, e o aluno que é deficiência auditiva possa acompanhá-lo na língua de sinais, Libras. E outra questão, por exemplo, essa minha fala aqui podia estar sendo simultaneamente traduzida através desse software para a linguagem de sinais. Bastava que alguém estivesse ao meu lado aqui digitando a minha fala. Ou talvez no futuro a gente tenha um software que realmente funcione, que reconheça a voz e transforme a voz em texto. Já tem vários ali que prometem isso, mas satisfatoriamente eu ainda não encontrei nenhum. Né? E do outro lado, né, eu tenho outro software que é o NVDA, que é um software leitor de tela para deficientes visuais. Um software livre também e que funciona muito bem, especialmente na navegação na internet. E há outros tipos de software, aí mais voltados especificamente para a questão da interação social e da comunicação, tá? Especialmente para alunos que têm deficiência mental, né? Tem alguma deficiência intelectual e mesmo motora. Em alguns casos são as duas, né? Uma deficiência intelectual e uma deficiência motora também. Eu trago ali dois exemplos, que é o software Pudmaker, que é um software comercial, mas que todas as escolas que têm alunos com deficiência receberam do MEC. Tá? Ele permite a construção de pranchas de comunicação para facilitar essa comunicação entre, inclusive entre os familiares e a criança, ou o adolescente ou adulto, e os professores e os próprios podem usar inclusive em casa. Muitos profissionais da saúde também utilizam. E tem um projeto que está sendo desenvolvido pela URGS, que é o projeto Scala, que é um software similar a esse livre, né? A pessoa pode fazer um cadastro lá e começar a usar o software, e que ele é online também, né? E a proposta é utilizar em tablets, né? Há uma nova versão também do Budmaker que pode ser usada de forma online, mas tem que pagar. Tem uma free para teste e a outra tem que pagar daí, mas também é
migrando para o tablet, né? Só tendo a exigência de ter conexão com a internet. E tem outras, né? A questão dos recursos para promover a acessibilidade é como ensinar a matemática, ensinar a língua portuguesa, a produção de textos, a ciências. Vai muito também na questão da capacidade do professor e da sua criatividade, tá? Em adaptar as ferramentas que ele tem para a deficiência, para a dificuldade que os alunos têm. Inclusive, muitos desses softwares ali podem ser usados para trabalhar dificuldades de aprendizagem de alunos, entre aspas, normais, né, que tem dificuldade especialmente no processo de alfabetização. O software Moodmaker ali é excelente, né? Ele reúne o estímulo visual, auditivo, né, e permite a interação do aluno, tá? A gente consegue ter ali um avanço em relação a apenas o uso do quadro, por exemplo, apenas o uso de folhas impressas. Então é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada com alunos normais, é uma questão de criatividade e adaptação do professor. Próxima questão a ser abordada é os limites no uso das tecnologias da informação e comunicação na educação, tá? Até agora nós vimos, né, as vantagens, mas eu tenho como obrigação, né, ainda dentro dessa minha fala, de fazer alguns alertas para vocês. Bom, o primeiro alerta que eu faço em relação ao uso, ao limite do uso da informática na educação é o seguinte, né? A inserção da informática na educação não pode ser, né, de forma a substituir outros materiais didáticos ou mesmo simplesmente ser utilizada como único recurso. É preciso ter em mente que a aplicação da informática na educação é para potencializar a adoção de metodologias mais dinâmicas e interacionistas no processo de ensino-aprendizagem, tá? A busca é por mais um recurso, por ampliar e não substituir, como por exemplo o uso de materiais didáticos, materiais concretos, manipuláveis, tá? Também uma outra questão a ser analisada é o pensar, né? É preciso pensar a utilização da informática de forma a conciliar com os outros recursos que tem à disposição, né? É preciso pensar, né, a integração com o material manipulável, com o material concreto, a integração com as aulas expositivas usando o quadro, pensar, né, numa forma, né, de usar dentro do processo de ensino-aprendizagem esses recursos. E também, né, tem que tomar o cuidado, porque especialmente a nova geração de alunos que está chegando às escolas já tem dedicado em casa, a maioria já tem dedicado um tempo muito grande para atividades no computador, né? Nós estamos vivenciando, né, uma questão de mudanças de hábitos, em que as crianças, em muitos casos até por uma questão de segurança, né, deixam as atividades ao ar livre, nos espaços de recreação das cidades e passam a ficar dentro de casa, né, na frente do computador, conversando com outros colegas, amigos, né, jogando, um tempo grande já dentro do computador, né? E é preciso alertar o seguinte, né, as crianças e adolescentes precisam vivenciar atividades com movimento. Então, atividades no pátio das escolas, nas hortas escolares ou comunitárias, atividades que envolvam teatro, música. É preciso fazer uma mescla, né? Utilizar todos os recursos que tem à disposição, né? Evitando um excesso, né? Evitando um excesso de exposição às crianças também à informática, tá? Vamos ter que começar a lidar também com o excesso. Eu faço uma analogia à questão da desnutrição e obesidade infantil,
Então, os grandes problemas da, da infância no Brasil até pouco tempo, e que era uma das preocupações também em questão de qualificar a merenda escolar, era com a desnutrição infantil. Hoje o problema está invertendo. Nós já estamos, especialmente naquelas escolas que atendem classe média, classe alta, o problema é a obesidade infantil e não a desnutrição. E nós podemos, de certa forma, ter isso também em relação ao uso da informática. Sair de um não uso para um excesso, né, que também vai ser prejudicial. Em relação também ao possível excesso do uso e da interação virtual dos alunos, né, que nós vamos ter que estar atentos a partir de agora, especialmente nas próximas gerações de alunos que nós vamos receber, é que nós vamos passar a perceber isso. E ainda não está bem claro ainda quais serão os impactos, tanto no processo educacional quanto no processo social dentro da sociedade. Alunos, digamos assim, a geração Facebook. Quais serão os impactos? Isso ainda é muito recente, não há dados ainda que possam mensurar de forma mais clara quais serão esses impactos na sala de aula, trabalho do professor. Será que nós vamos caminhar por um excesso realmente que vai ter uma série de consequências negativas, ou tende a atingir um determinado nível e depois, ao natural, as coisas vão se alinhando, vão chegando ao equilíbrio? Isso é uma questão que nós temos que estar atentos dentro da nossa prática nos próximos anos. Uma outra questão, né, o recomendado, assim, não é um parâmetro totalmente fixo, né, que seja uma regra rígida, mas é um excelente parâmetro, né, já apontado por vários especialistas em várias pesquisas em diferentes locais, que o o uso do laboratório de informática com as crianças não deve ultrapassar 2 horas diárias. Tá? E com adultos e adolescentes, se a atividade prevista ultrapassar isso, é preciso ter intervalos. Não só por questões didáticas, pedagógicas, a questão de manter a concentração das crianças na atividade que está sendo proposta, mas também por uma questão de saúde, por uma questão evitar tendinites, a postura à frente do computador nem sempre é a mais adequada. Então, até por essas questões, é preciso ter, no caso das crianças, esse cuidado para não ultrapassar 2 horas diárias, e em relação aos adultos e adolescentes, fazer pausas, né, é importante. Inclusive o rendimento melhora bastante respeitando esses tempos. Né? Tenho experiência, já fiz alguns cursos por conta de cronograma, prevendo 3 horas e meia, 4 horas de atividade no laboratório, e acontece que depois que tu ultrapassa 2 horas e meia, o rendimento cai bastante em relação a isso. Uma outra questão que eu alerto, né, em relação ao Plano Nacional da Educação, né, que tem como meta atingir nos próximos 10 anos o número de 50% das escolas em turno integral. Né? Então, as escolas vão ter que ter um leque vasto de atividades para trabalhar com os alunos, né? Porque manter um aluno durante 7, 8 horas diárias dentro da escola, tu vai ter que proporcionar a ele uma série de atividades, porque senão esse tempo vai acabar, não vai ter qualidade, né? Nós vamos ter atividades monótonas, né? Ou um excesso de atividades teóricas dentro da sala de aula, ou se nós trabalharmos apenas com a questão do esporte, por exemplo, alguns alunos não vão se adaptar ou não vão ter interesse, né? Então nós vamos ter que ter um leque de atividades que vão desde teatro, música, artes, educação física e informática também. Né?
procurar, né, para nós atingirmos um nível de qualidade, utilizarmos bem esse tempo. Quanto mais recursos nós utilizarmos de diferentes estímulos para os alunos, melhor vai ser, né? Em relação às reflexões finais, né? Então, reafirmar, ratificar algumas questões que eu trouxe até agora, né? Então, a questão da informática, da sua inserção na sociedade moderna, a transformação que ela é no mercado de trabalho, já está acontecendo, ou até podemos dizer que já aconteceu, né? Cada vez mais, com a substituição do trabalho manual, do trabalho braçal, pelo trabalho intelectual. Então, aquela questão de tu ensinar, repetir coisas, não faz mais sentido. Não vai ser usado nem no mercado de trabalho, que quer cada vez mais profissionais que pensem, profissionais que reflitam, profissionais que tenham criatividade. Ensinar a repetir hoje não tem utilidade mais, nem no mercado de trabalho. E a questão também do próprio mercado de consumo também, né, passa a sofrer essa influência também, né, a mudanças de hábitos, né, no comprar e no que comprar. Então, não há outra saída senão a educação investir em propostas que priorizem o raciocínio, pensamento criativo, né? E a informática pode ser um recurso muito importante, de maneira que tu consegue dinamizar as aulas, que tu consegue de uma forma mais rápida construir, propor para os alunos problemas mais complexos, que sem o uso da informática, em muitos casos, seria inviável. Então, tu consegue criar atividades mais complexas que levem os alunos a pensar, a raciocinar, né, através do uso da informática, deixando para a informática o quê? O trabalho manual, o trabalho mecânico, a repetição. E aqui eu reforço nessa questão. O computador não vai pensar pelos alunos ou substituir o professor. Vai apenas realizar as tarefas braçais, deixando mais tempo para que professores e alunos concentrem-se em atividades maiores, que realmente possibilitem aprendizagens efetivas. E ainda nessa questão aqui um pensamento meu, uma expectativa minha, né, e com base no que eu vivenciei especialmente nos últimos 10 anos, é que a inserção da informática na educação é um processo que precisa ser contínuo e ter o engajamento de professores e das equipes diretivas e pedagógicas das escolas para que possa evoluir com maior rapidez. Ou seja, nós precisamos que os professores e também as equipes pedagógicas e diretivas se engajem nesse processo. Nós precisamos que os professores, para avançar nesse processo, que avançou, mas avançou pouco. É preciso, e nós estamos chegando no momento que é preciso avançar de forma mais rápida. E nesse processo nós vamos chegar, vamos dar mais um passinho. Esse ritmo vai passar 10 anos, vamos dar um pequeno passo apenas. Então nós precisamos agilizar esse processo, e para isso precisa o engajamento dos professores e também o engajamento político, né? Quando eu falo em equipes diretivas também, de priorizar. Nós vamos priorizar a compra de equipamentos, de software, a destinação de recursos humanos para o uso da informática na educação. Nós vamos incentivar os professores desta forma, vamos incentivar aquele professor que leva os alunos para o laboratório de informática, né? Isso tem que ser uma política pedagógica da equipe diretiva também. Aqui algumas referências que eu trouxe, né, aqui ao longo da apresentação, e mais uma vez agradeço a atenção de vocês.